ninguém conhece mais. Ele viu, sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perco dinheiro e perco amigos, mas não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no segredo da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que faz arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu não perco dinheiro e perco amigos, Só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perco dinheiro e perco amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Assim, agradecendo essa mais rica oportunidade. Gostaria de convidar o pastor Luiz para estar aqui à frente, que vai estar orando pelo pastor Washington, que vai ministrar a palavra nessa noite, amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Estendesse sua mão para cá. Nós estamos abençoando o servo do Senhor. Amado e soberano Deus, glorificamos ao teu nome, Senhor, porque bem sabemos que estamos aqui porque foi tu que nos trouxeste a este lugar, ó Pai, aonde há a operação do teu poder, da tua graça, a manifestação, Senhor, da tua alegria, da tua presença e de tudo aquilo, Senhor, que tu tem para realizar nesta noite sobre a tua igreja. Pai, eu coloco a vida do teu filho diante de ti. Eu creio, Senhor, que tu, ó Pai querido, já tem palestrado com teu filho no decorrer deste dia. Eu creio, Senhor, que a tua palavra, Senhor, já tem ardido no coração do teu servo, Senhor, a qual ele entrou aqui por essas portas, meu Pai. Mas também sei, Senhor, que ele, ó Pai querido, não tem nada para dar para a tua igreja, a não ser, Senhor, o agir do teu Espírito Santo através da sua vida, Pai. Pois assim, Senhor, eu entrego o teu servo diante de ti
E eu te peço, Senhor, que tu envie teus anjos lá no lado do teu servo, Senhor. Que eles cerquem, ó Pai querido, a sua casa com muralha de fogo. Que eles não deixem, Senhor, que nada venha acontecer, ó Pai querido, se não for da tua permissão com a sua família, Senhor. E que ele, Senhor, aqui neste lugar, seja revestido da tua graça e da tua glória, Pai. E que tudo, Senhor, venha a ser proferido através da vida do teu filho, direcionado pelo teu Espírito. Por isso, Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos e te agradeço pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Podeis assentar, queridos. Estar aqui vou estar um pouquinho rouca. A gente fala muito e a garganta sofre, né? Mas estar aqui é uma grata satisfação, né? Voltar à Coroa Grande é sempre muito bom. Passei 20 anos da minha vida pastoreando em Coroa Grande. Tenho um carinho por esse lugar. Tenho amor por esse local. Então, voltar à Coroa Grande é muito bom. Hoje eu resido em Campo Grande, minha família toda está residindo em Campo Grande. Faço parte do Ministério Assembleia de Deus, e a igreja é a Igreja Internacional Novo de Deus, está ali na Rua Moura, em Campo Grande. É uma igreja nova, ela é oriunda da Igreja Novo de Deus, Assembleia de Deus, lá de Rio Comprido, e nasceu grande, e Deus quis emancipá-la já, né, com 6 meses de casa. Então a igreja mãe emancipou a nossa igreja com 6 meses, e deu ao meu genro, que é pastor daquela igreja, né, a incumbência de seguir com o Ministério Novo de Deus, agora em Campo Grande. E voltar aqui é sempre muito bom. Que saudade, estava vendo o Nilton ali, né, Nilton? Quanto tempo, Nilton, não te vejo, rapaz, coisa boa. Tá ficando cabelinho branco, né? Tá igual o meu, a gente vai ficando velhinho. Não é? Mas é muito bom estar aqui. Eu sou grato aí pela vida do pastor Robson, da pastora Soleise, pela confiança que nos dá em poder ceder o seu púlpito num dia de culto, aos colegas que estão presentes, colega pastor, o nome dele falou que não. Pastor Luiz e Douglas, não é isso? Os colegas aí, recebam aí o nosso abraço, a nossa destra de ministério, e a todos que aqui estão, membros da igreja, visitantes, recebam o meu abraço fraterno. Bom, agora sem delongas, queremos meditar um pouco no texto que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho segundo João escreveu, no capítulo 20. É um texto bem conhecido. Eu queria que você ficasse bastante atento agora. Os que acharam, digam amém. Amém. João, capítulo 20, verso 1 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram-no do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Irmãos, podeis assentar, queridos. Eu estava vendo, desde quando nós começamos aqui, e a pastora estava falando sobre
Pedro. Pedro é sempre um exemplo muito interessante para a gente avaliar, pensar, né, ver. E eu fico pensando o quanto Deus foi misericordioso com Pedro, o quanto Deus amou Pedro, porque Pedro teve muitos problemas, muitas dificuldades, muitas mesmo, mas o Senhor, em momento algum, desistiu, gente, de Pedro. Então, mesmo que a gente tenha dificuldades, mesmo que nós tenhamos problemas nessa vida, Deus não desiste de nós. Então, eu queria profetizar para você, a primeira palavra dessa noite é: Deus não desistiu de você. Não desistiu de você. Deus não vai desistir de você. Então, eu queria que você ficasse atento hoje, porque esse texto que nós lemos fala de algumas coisas que é muito importante na vida cristã. Primeira coisa que é muito importante: Deus, nas coisas de Deus, não há como articular. Nas coisas de Deus não há como ludibriar, não há como enganar, não há como dar jeitinhos. Essa é a primeira coisa que eu queria que você ficasse atento até que chegássemos até o final desse texto. A segunda coisa que eu queria que você ficasse atento é que, para que a gente de fato viva os milagres e as benéficas de Deus, nós precisamos ficar atento aos detalhes. Os detalhes são muito importantes. Se perdermos os detalhes, é possível que percamos a bênção. Então, nesse momento, eu queria que você ficasse bem ligado, bem atento ao que Deus quer falar para você essa noite. Seguindo um pouco o exemplo de Pedro, eu vejo a misericórdia na vida de Pedro em todos os momentos que ele viveu. Tem essa passagem que a pastora leu, tem aquela passagem que ele vai, né, corta a orelha de Malco, né? Tem a passagem que ele está ali, né, sendo chamado, e depois Deus quer que ele confirme, né, as 3 vezes. Enfim, tem vários momentos na vida de Pedro que as coisas acontecem de forma tremenda, as coisas acontecem de forma assim sobrenatural. Essa passagem, por exemplo, mostra a misericórdia de Deus na vida de Pedro. Eu vou só dar fazer um pequeno parênteses aqui. Eu queria que você curvasse sua cabeça e orasse. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Nós saímos da nossa casa, o Senhor promoveu esse encontro, o Senhor está na casa, o Senhor é quem tem domínio sobre todas as coisas. Então, nesse momento, nós queremos repreender todo espírito de confusão, na autoridade, no poder do Teu nome, Pai. Ó Deus, que haja neste lugar agora paz, advinda do céu, Pai, para que nós possamos ouvir, entender, compreender a Tua palavra, Senhor, para que ela alcance os corações sedentos. Não deixe que nada essa noite, Pai, nada atrapalhe o projeto do Senhor na vida daqueles que o Senhor trouxeste aqui. Rendemos-te graça, louvamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Bom, quando nós chegamos, e talvez seja um das passagens mais fortes a respeito da vida de Pedro, eu não ia falar na vida de Pedro não, mas Deus foi me levando aqui, né? É a passagem que Pedro, né, depois de atravessar, né, depois que Jesus fica na praia, dispensa a multidão, depois da divisão, a multiplicação dos peixes, lembram lá? Há um povo para ser dispensado. Aí Jesus diz assim: olha, vocês, discípulos, todos vocês, entrem no barco e vão. Aí os discípulos: mas Jesus, entrar no barco? Sim, deixa que eu vou dispensar a multidão, vocês entrem no barco e vão. Eu acho que Pedro, como pescador, João, deve ter achado muito estranha aquela ordem de Jesus, porque não foi um pedido, foi uma ordem: entrem no barco e vão. Primeira coisa que estranhar era a hora da noite. Talvez Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor está dizendo? Porque olha o vento aí, vai chegar. Como é que vai fazer? Entrem no barco e vão. Vou te dar uma palavra já. Primeira palavra para você essa noite. Quando Deus falar para você claramente para fazer, faça. Não olhe as circunstâncias, faça. Então ele diz assim: olha, entrem no barco e vão. Nós conhecemos o texto, eles estão no barco, começa uma... O que começa? Quem lembra do texto? Amém? Alguém falou aí? Uma tempestade. É possível que os discípulos tenham pensado, pastor, e falaram assim: ué, eu sabia.
Aí Jesus mandou a gente entrar no barco, olha só. Olha o que está acontecendo. Jesus mandou entrar no barco, agora meia tempestade. Será que nós ouvimos bem a voz de Jesus? Será que Jesus, de fato, sabia o que ele estava dizendo naquele momento? Olha, segura a palavra para você essa noite. Jamais duvide daquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Amém? Jamais duvide, mesmo que pareça muito estranho. A tempestade balança o barco, todo mundo desesperado. De repente alguém olha e diz assim: ei, está chegando alguém ali. Como está chegando alguém ali? Não vejo nenhuma luz, não vejo nenhum barco se aproximar. Como? Alguns dizem, pode ser um fantasma. Acreditavam até em fantasma. Hoje nós acreditamos em certos fantasmas na nossa vida que nos afastam da bênção e da presença de Deus. O fantasma que nos persegue através dos nossos bens, através das nossas finanças, através da nossa família, da nossa casa. Quando colocamos isso na frente ou quando colocamos isso diante das bênçãos que Deus tem para nós. Então, olha, tem gente chegando aí. Deixa eu falar para você, não é fantasma não. Tem gente chegando hoje na sua vida para te abençoar. Tem gente chegando aí. Bom, mas quem será esse? Alguém grita, é o mestre. Quem é que grita, é o mestre? Pedro, o homem do problema, o homem da dificuldade. Ele diz, é o mestre, mas com uma certa dúvida. Bom, mas se tu és o mestre mesmo, faça com que eu vá até o Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. Aquele Pedro lá, que teve problema, que teve dificuldade, que negou, que trouxe outras dificuldades para o ministério, porque ele ia para cima, ele em alguns momentos não guardava aspas, a prudência, como foi com Malco lá. Jesus, poxa Pedro, coloca essa espada na bainha aí, não é para isso nós estamos aqui não. Esse Pedro diz, eu vou estar contigo, então vem Pedro. E Pedro sai do barco. Imagina Pedro, gente, a onda, havia o que? Olha que a tempestade não parou não, havia uma tempestade, e Pedro sai do barco, e começa a caminhar sobre, e Pedro vai caminhando, e no momento, diz o texto, que Pedro começou aí nós entramos, e hoje, a maioria dos contextos que nós vemos quando Pedro tira o foco de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. Já ouviram essa pregação? Muito conhecida, né? Ele começa a afundar. Mas não é isso que eu queria deixar para você essa noite, não. Nessa introdução. O que eu queria deixar para você essa noite é que aconteça o que acontecer. O que for na sua vida, quando Jesus chamar, vá. Sabe por quê, querido? Nós conhecemos Pedro, porque era rude, porque era intempestuoso, porque afundou quando tentou ir até Jesus. Nós conhecemos Pedro por todas essas façanhas de Pedro. Mas quero dizer uma coisa para você, querido. Dos 12 que estavam no barco, só Pedro é o único que pode dizer, eu andei sobre as águas. Posso ouvir um glória sobre isso aí? Ele andou, gente, olha que coisa tremenda. Aconteceu o que aconteceu, mas ele é o único discípulo que pode dizer assim, eu andei sobre as águas. Num breve momento, afundei, mas andei sobre as águas. Isso quer ver outra coisa? Aqueles que estavam lá, eu calculo que 12, já que estavam reunidos, Jesus manda todos para o barco. Acho que deveriam ter 12, se tinha mais alguém, né pastor? A Bíblia não diz, mas vamos dizer que tinha os 12 discípulos. Presta atenção nesse mistério. Pedro começa, o quê? Afundar. Quantos tinham no barco agora? 11. Quantos pularam? Quantos jogaram uma boia? Irmãos, nós precisamos de amigos. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. Nós precisamos. Mas recebe essa aí agora. Nem sempre na hora que a gente mais precisa, até os amigos, nem sempre nos lançarão boia. Não,
É incrível, no momento mais difícil da minha vida, ninguém me ajudou, ninguém jogou a boia, ninguém pulou. Era Pedro, era o pescador, era o dono do barco, era aquele que pregava um monte de gente, era aquele que trazia sustento através do peixe para muita gente, mas nenhum deles se atreveu a pular na água. Por quê? Mas Pedro olhou para as circunstâncias e se afundou. Entende? Aí sabe o que acontece? Eles não pularam. Eles não pularam. Mas o Senhor estendeu a mão. Vem cá, Pedro. Eita, Pedro. Ei, Pedro. E outra coisa, preste atenção. Deu o braço para o Pedro e foram para o barco junto. Oh, Deus, pensa nisso. Glória, dá um glória aí, querido. Dá um glória. Isso é tremendo, porque não pularam, mas puderam ver Pedro de braço dado com Jesus até no barco. Que coisa tremenda, gente. Querido, pode estar difícil. Pode estar difícil, espero que não esteja. Mas não se preocupe, porque se afundar, o Todo-Poderoso te dá a mão, vai andar de braço dado contigo. É assim, porque Deus é assim. Deus é assim. Duas coisas que eu pedi para você ficar atento nesse texto, que é só a introdução. Até que horas a gente vai? À meia-noite? Ah, tá joia. Então, é só a introdução, né? Então, quais foram as duas coisas que eu pedi no início para você ficar atento? Falei duas coisas. Hã? Oi? Que nas coisas de Deus não há jeitinho. Não tem como manipular. Certo? Não há jeitinho. A segunda coisa era o quê? Oi? Sim, mas lá no início do texto, eu falei que para que você possa entender a revelação do Senhor, você tem que estar atento ao quê? Não. Ó, vou repetir só essa vez, hein? Só essa vez, hein? Ó, você tem que estar atento aos detalhes. Aos detalhes. Grava isso, senão eu vou chegar no final da mensagem, você não vai entender a mensagem. Ok? Qual é a primeira coisa? Nas coisas de Deus não há jeitinho. Pedro, não tem jeito, querido. Ou você foca em mim, você afunda. Eu vou te segurar, mas vai afundar, Pedro. Vai dar uma riadinha. Não tem jeitinho, Pedro. Não dá para andar na proa. Não dá para esperar a boia, Pedro. Não tem jeitinho aqui não, Pedro. Ou depende de mim, então somente de mim, Pedro. Ou vai afundar. A segunda coisa são os detalhes. Eu preciso estar atento aos detalhes. Guarde isso até o final do culto. O amor de Deus por nós, por mim, por você, é algo tremendo. Tremendo. Eu sei o que eu estou dizendo para você. Eu sei. Porque eu vivenciei isso e tenho vivido isso. O amor de Deus pela minha vida é algo imensurável. Eu não consigo medir o tamanho do amor de Deus para a minha vida. Não, e aqui não é expressão de estar se vitimando. Não, é honestidade mesmo. Porque quando Deus me encontrou o que eu era, não dá nem para contar. O amor de Deus foi tremendo na minha vida, tremendo. E eu não tenho dúvida que foi na sua também. E vai continuar sendo. Então o amor de Deus é tremendo, é imensurável. O amor de Deus levou até a cruz Jesus, Filho de Deus. Era a única maneira, vocês conhecem e sabem, a única maneira de ter o homem redimido, de trazer o homem outra vez à presença bendita e santa do Senhor, pela fé, crendo. Então, começa nesse texto a grande missão do Senhor Jesus, após a morte, a ressurreição. E aí começa algo que me faz temer e tremer, quando eu leio e tento mensurar. Havia uma mulher que foi pela madrugada ao túmulo. Quem era essa mulher? O que é que ela foi fazer no túmulo? Hã? Não, ele já tinha morrido.
ela foi fazer aquilo que todo mundo fazia, né? Dar aquela arrumação. Eu não sei se eu entendi bem a pessoa, se foi isso que a pessoa falou, não é isso? Mas depois que morre, tem que fazer o quê? Tem que ir lá, né? Tem que ir lá, arrumar o corpo, balsamar, essas coisas todas. Só que quando ela chega lá, o que acontece? Oi? O corpo não está lá, não é isso? Ela sai e vai procurar quem? Verso 2: então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Lucas diz que é João, Marcos também. E disse-lhes: levaram do sepulcro. Presta atenção, isso é chave. Levaram ou tiraram-no do sepulcro e não sabemos para onde foi. Levaram o corpo. Levaram o corpo. Isso é o que eles queriam que fosse contado na história. Isso é o que eles queriam que as pessoas acreditassem. Mateus fala que aqueles romanos que estavam ali, aquela legião de guardas romanos, saíram dali contando uma mentira, que o corpo tinha sido roubado. Isso é o que eles queriam, isso é o que eles desejavam fazer, manipular a história, inventar um jeitinho, dar ali uma explicação. E eu disse a vocês no início, que nas coisas celestes, nas coisas de Deus, não há jeitinho, não há jeitinho. Então não levaram o corpo, não tiraram o corpo dali. Jesus simplesmente foi. Jesus não precisa que o leve, Jesus não precisa que o tirem, ele foi. Entendem? Não há jeitinho para ser cristão, não há jeitinho para ser crente bom, não há jeitinho para ser consagrado, não há jeitinho para ser obreiro, não há jeitinho para ser pastor ou pastora, não há jeitinho para ser cristão, não há jeitinho. O único jeito é pela fé, aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida e obedecer, amém? Não há jeitinho. As pessoas querem dizer de forma diferente para você. Quer dizer que o evangelho não pode ser assim tão duro, que o evangelho não pode ser dessa ou daquela forma. Estão querendo inventar um monte de evangelho por aí, um monte de formas de adorar. Só existe uma, só se adora com o coração, só se testifica com o Espírito. Só aqueles que têm o Espírito entendem aquilo que é do Espírito, amém? Amém. Na sexta-feira eu falava aqui que as coisas de Deus, elas começam no céu, sempre no céu. Deus só faz existir as coisas a partir das coisas que não existem. Por isso Ele é Deus, por isso Ele é Deus. Não foi assim? Falamos aqui, Gênesis capítulo 1, né? O que diz Gênesis capítulo 1, verso 1, gente? Gente, posso tirar o paletó? Dá licença. Até meia-noite. Né? Lembra o que diz lá? Criou Deus, o quê? O céu e a terra. O que Ele criou primeiro? O que Ele criou primeiro? Depois, Ele fez a terra, certo? Deus começa sempre do alto. Quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado, a Bíblia diz que alguma coisa se rasgou. O que se rasgou? O véu. Que véu? De onde? O véu que separava o lugar santo do santo dos santos. O santo dos santos era o lugar onde o sacerdócio entrava uma vez por ano para interceder pelos pecados do povo. E ele diz que o véu se rasgou. E rasgou de onde? De onde? De cima para baixo, de alto para baixo. Tudo de Deus começa no céu. Então não adianta dar jeitinhos na terra, porque aquilo que Deus determina é aquilo que fica, é aquilo que está, é aquilo que é. E Deus determinou na sua vida que Ele vai te abençoar. E quando Deus determina, abençoa. Entendemos que para receber essa bênção, preciso também fazer a minha parte, que é crer, que é buscar,
Mas você não é capaz de impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. Se você vai tomar a posse ou não, é contigo, mas Deus abençoa. Deus, quando enviou Jesus, pensou em mim, pensou em você, pensou em cada um de nós, pensou naquelas 2 pessoas que saíram daqui com a cabeça perturbada, pensou neles e continua pensando neles. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus é que faz a diferença, porque o amor de Deus é diferente do nosso. Não dá para a gente mensurar, entender, compreender esse amor. Deus nos amou de forma incondicional. Independente do que eu viva ou do que você viva, Deus amou. E Deus vai continuar amando, até que as pessoas entendam, compreendam e se rendam aos pés de Jesus, para que esse amor transforme então a sua vida. Entendem? Deu para entender? Então, queridos, não há jeitinho para se alcançar a bênção, para se herdar a salvação. Tudo está determinado por Deus. O texto segue, eu imagino, né, Pedro e João recebendo essa notícia. Ele diz assim: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram para o sepulcro. Mas olha que coisa interessante. O texto diz que eles foram o quê? Andando? Sim ou não? Sim? Vamos lá, verso 3. Saiu Pedro e o outro discípulo, foram ao sepulcro. Verso 4. Ambos corriam juntos. Irmãos, o detalhe faz a diferença. E eu não preciso ter mais vigor do que ninguém para entender o que Deus quer falar para mim. Eu não preciso ser igual a ninguém. Todos somos diferentes. O texto diz que os 2 corriam juntos. Juntos. E às vezes nós até achamos que estamos juntos, mas Deus age de forma diferente na vida de cada um. E observar o detalhe é o grande, né? É o grande cerne do Evangelho. O detalhe faz toda a diferença. Porque no meio da corrida, né, correndo ali, Pedro sempre foi vigoroso, né? Ia lá, pulava. Mas olha que coisa interessante. Quem é que chega primeiro? O outro, quem era o outro? João. Eles saem juntos. Vamos lá, Pedro. Pedro, Maria está dizendo que o sepulcro está vazio, levaram o corpo. Vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos lá, vamos correndo. E saíram correndo para o túmulo, os 2 correndo juntos. Imagino que no momento em que estivesse mais ofegante, o outro não esperou não. Então fica aí, chega que eu vou chegar. Mas vamos. E aí quando chegou, o texto diz que João olhou para dentro do sepulcro. E o que ele viu? Olha o detalhe. Chegando primeiro ao sepulcro, verso 5. E abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia, diga comigo, não entrou. Diga comigo, não entrou. João correu na frente de Pedro, foi mais rápido, conseguiu chegar primeiro, chegou, olhou o sepulcro, viu as roupas, as vestimentas de linho, todas no chão, mas não, logo em seguida, vem Pedrão, talvez bem, cansadão, chegou, olhou para o sepulcro, viu o linho, o que ele fez? Entrou. Olha o detalhe, gente, presta atenção. Chegar primeiro nem sempre garante a nós a bênção que Deus tem. Eu não tenho que sair correndo desesperado, eu não tenho que ir à frente de ninguém, eu não tenho que focar naquilo que eu não consigo fazer. O Senhor chamou, o Senhor vai te abençoar, o Senhor separou, Ele vai te conceder. Apenas creia. O texto diz que ele chegou. Então, verso 6, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Mas o que Pedro viu que João não tinha visto?
Gente, isso é lindo demais. Olha que coisa linda. O detalhe, gente. Pedro viu o sepulcro. O sepulcro não era pequeno. Ele avistou que era grande. Que eram as roupas. O tecido. Dava para ver de longe. Mas Pedro entrou. E por que entrou? Ele viu o lenço. O lenço. E o que tem o lenço, pastor? O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus foi colocado, dobrado, ou enrolado, ou à parte ali. Gente, que coisa tremenda. O Senhor, na ressurreição, já estava deixando um recado para nós. Já estava deixando um recado para você. Já estava deixando alguma coisa para que você acreditasse, já que aqueles de fora queriam dizer que o corpo tinha sido levado. E o que ele queria dizer? Oh, glória! Quem falou aí? Aleluia! Eu voltarei. Tremendo. Tremendo. Jesus ressuscita e deixa um recado através do lenço. A história e a tradição mostra como isso aconteceu. Os senhores, quando estavam à mesa, principalmente quando estavam sozinhos, essa história é bem conhecida, os irmãos devem conhecer, mas ele nem sempre levantava da mesa quando tinha encerrado a refeição. Às vezes ele levantava por alguma coisa e ali olhava, né, poderia ir ao banheiro, alguma coisa, e voltava para continuar a refeição. Era um insulto se o servo entrasse no meio da reunião, naquele momento. Aí sabe o que acontecia? O servo ficava de olho em quê? No lenço, no detalhe. Ele ficava ali, o Senhor saía e ele olhando o lenço, o Senhor voltava e ele olhando o lenço, o Senhor saía e o lenço está dobrado, ele olhava e esperava, o Senhor saía e novamente o lenço estava dobrado, ou seja, ele estava dizendo para o seu servo: não acabei a refeição, eu vou voltar para terminar. Quando Jesus deixa o lenço ali, ele está dizendo a Pedro naquele momento, num detalhe: eu voltarei. Gente, isso é tremendo. Não é possível, você não entendeu não. Oh meu Deus, entenderam? Um detalhe, ele já tinha deixado ali: eu fui, mas eu voltarei. Deus, quando nós, querido, quando nós não ficamos atentos aos detalhes, nós nos perdemos em alguns momentos. Ali estava o lenço, e quem entra e vê os detalhes, e essa é a terceira palavra que eu queria profetizar na tua vida aí, quem entra e vê os detalhes, assume também uma grande responsabilidade. Presta atenção. João não viu, depois entrou. O texto diz que depois João entra. Depois que Pedro: João, fica tranquilo, Jesus ressuscitou, mas ele vai voltar a levar o corpo nada. Isso é bobagem. Isso é bobagem, querido. Vocês vêm para a igreja e as pessoas podem estar dizendo: você não vai ficar na igreja não, você não vai continuar, você vai parar no meio, você não vai suportar as dores, você não vai suportar as crises, você não vai. Deus está dizendo hoje que você vai sustentar você, a sua casa, a sua família, e aqueles que te viram vão poder dizer: Deus verdadeiramente transformou esta vida. Oh Deus, glória a Deus. João, entra aqui que o negócio agora ficou estreito. Como assim, Pedro? Tá complicado. Por quê? Ô João, quem é que vai continuar esse negócio? Pedro, e aí? Ele ressuscitou, falou que vai voltar, mas até que ele volte, pastor, quem é que vai continuar aí? E agora? Pedro, nós vimos o lenço, Pedro, agora não tem jeito não.
Agora não tem jeito, não tem nem como a gente dizer assim, não, devem ter levado realmente, não tem nenhuma prova física da ressurreição, né? É bem possível. João, não dá, João. Ele ressuscitou, a palavra se cumpriu, ele não nos enganou, ele não disse para nós que ia acontecer o que de fato aconteceu. Ô João, atenta porque está acontecendo, João. Agora vai ser diferente, porque quando ele voltar, João, oh meu Deus, quando ele voltar, João, vai ser para nos levar para o céu. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Não é possível. Ei, João, quando ele voltar vai ser fogo. Nós vamos morar no céu. Isso não é utopia, isso não é uma historinha que se contou para manter a igreja nos séculos e séculos que ela tem caminhado por aí. Não é. Isso é promessa de Deus, isso é palavra de Deus, isto é verdade de Deus. João, mas eu sei que ele vai voltar. Então se eu sei que ele vai voltar, João, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos ter que voltar lá e falar para o povo todo. Já estou encerrando, irmão, para não cansar os irmãos. Vamos ter que falar para o povo. Mas Pedro, olha só, Jerusalém estava pegando fogo, estava complicado. Esse período inteiro foi Jesus, desde o primeiro momento lá da primeira acusação até a cruz, Jerusalém só respirou isso. Como é que nós vamos fazer, Pedro? Já pensou se a gente sai por aí dizendo: eu sou Jesus, eu andei e estive com aquele que é o Senhor das nossas vidas, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus? Como é que vai ser, Pedro? Isso aí. É por isso que Jesus disse: olha, eu vou, mas volto. Quando durava, ou quanto durava em média o intervalo de uma refeição? Alguém poderia dizer? Uma refeição bate de 12 para 12. Por exemplo, o café da manhã você vai tomar no dia seguinte. Sim ou não? 12 para 12. Se eu almoço, eu só vou almoçar no dia seguinte. Eu não vou almoçar à noite. Eu não vou tomar café da manhã à tarde. Consegue captar isso aqui? Ele deu um tempo para a gente pensar. Deus faz assim contigo, querido. Quando a gente não vê os detalhes, ou quando alguém nos mostra os detalhes, ou os detalhes, Ele dá um tempo para você pensar. Você não viu, mas não sinta vergonha. João não sentiu. João entrou. E quando Pedro falou, diz o texto que João creu. Olha que coisa tremenda. Depois que disseram e contaram o detalhe, ele creu. Então, querido, como profeta do Senhor essa noite, eu queria dizer para você: Deus manda lhe dizer que vai te abençoar. Posso ouvir um glória a Deus aí? E você crê? E você crê? Deus vai abençoar você, sua casa. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Glória a Deus, querido. Você creu? O detalhe já foi passado. Você creu? Faça como João. Creia. Ele dá um tempo. Depois Jesus vai aparecer outra vez. Vai se estabelecer a ressurreição. Depois ele vai mandar, no início da igreja, começar a se falar daquele mistério. E outra coisa, ele manda de quanto em quanto? Quantos viram o detalhe? 2. Quantos começam a igreja? 2. Sabe por quê, querido? Porque quando estamos de 2 em 2, é mais fácil ouvirmos o detalhe. Na multidão, nos perdemos pelo barulho, pela conversação, né? Pelas dificuldades, pelas limitações, mas no 2 a 2, nós visualizamos o detalhe. Deus está falando com você hoje, especificamente com você. Olha os detalhes. Salvei você. Trouxe você à vida outra vez. Mas olha, eu vou voltar.
E até que eu volte, você precisa seguir anunciando que eu voltarei. Aleluia. Não é tremendo? Você ouviu e viu o detalhe, mas recebeu por causa disso a maior missão que o homem pode receber nessa terra, que é ir adiante e anunciar Jesus como Senhor e Salvador da sua, da minha, da nossa vida. É possível que no primeiro momento seu pai não escute, não quero saber de igreja, você é crente, a sua opção é essa, é a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu avô, a sua avó, o seu irmão, o seu primo, enfim. Podem dizer que no momento não querem, continue, siga adiante, mostre os detalhes, porque num momento desses eles enxergam o detalhe e creem. Aí você vai poder dizer: oh glória, oh glória, o Senhor me deu, eu passei e mais um recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e vai morar no céu. Não tem jeitinho, não tem fórmula, não tem mágica. É pela fé, porque a salvação vem pela graça, é de graça, é favor imerecido, mas ela é mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, para que a gente sinta qualquer orgulho. Cheguei primeiro, Pedro, deu mole, tu tá ruim de preparo, Pedrão, tu só é grande, mas tu é mole, cheguei primeiro. Não. Ei, João, você chegou, mas você não viu o detalhe. Tive que te falar o detalhe, graças a Deus que tu ouviu. Deus vai continuar insistindo na sua vida, para que você continue a falar que Ele é Senhor e Deus. Há vidas precisando ouvir, pode ser até dentro da nossa própria casa, nossos vizinhos, outros às vezes estão longe. Eu não posso me calar, eu tenho que continuar. Para encerrar minha palavra, eu quero deixar só um testemunho. É aquilo ali mesmo? Tá certo? Nossa, estou pregando muito pouco, gente. Eu, em 2015, tive um AVC. E perdi a memória. Fiquei quase um mês sem memória. Não conhecia as pessoas direito, lembrava de coisas há 30 anos atrás. Eu pastoreava em Coroa Grande, numa igreja que nós amamos muito, Igreja Congregacional de Coroa Grande. 20 anos. Morava numa casa ali próximo a Rio Santos. E eu tive esse AVC. E passei por vários médicos. Uma doutora que é PhD nos Estados Unidos, ela está viva. Irmã do pastor Marco Aurélio, do Couto, que foi meu médico, foi psiquiatra aqui em Itaguaí, falecido, saudoso Marco Aurélio. O pessoal brincava que ele era um psiquiatra maluco, né? Mas era irmã dele. E quando eu fui com a minha mãe lá, essa história quem contou foi minha mãe, porque um pouco me lembro, a gente estava meio assim, zumbi, e ela me examinou, viu os exames, disse assim: olha, 15 dias para operar. A minha mãe: mas tem que operar? 15 dias para operar. Parece que na época era 25 mil reais a cirurgia. Aí, e se não operar? Se não operar, esse mangioma que tem no cérebro dele, que já gerou esse AVC, vai estourar. E se estourar, ele morre, instantaneamente. Entramos em pânico, desespero, não, né? Para ser bem honesto, minha família, e agora? Pastora, tem coisa na vida de pastor que a igreja não sabe, tá? Vai saber assim depois que se passa muito tempo. Mas minha família viveu um momento muito difícil durante 10 dias. E precisava, no 15º dia, dar a resposta para fazer a cirurgia. Nós tínhamos, na época, um presbítero na nossa igreja, presbítero Luiz Amorim.
Ele falou assim: Dona Cristine, eu tenho um médico, meu médico lá é um neuro, lá em Copacabana. Leva ele lá. Ele não quer ir, não sei o quê. Leva, né? E lá fomos nós, para Copacabana. Chegamos lá, era um senhor. Algumas coisas eu me lembro. Interessante que eu me lembro disso. Era um médico bem idoso. Ele falou assim, botamos documento lá para ele, não quero olhar não. Os exames, não quero olhar não. Porque a médica, não quero saber o que a médica disse. Minha mãe foi enfermeira durante 38 anos, falou, doutor, então se o senhor não quer ver os exames, não quer ouvir, o que o senhor quer então? Quero examinar ele. Aí me levou para uma salinha lá, examinou, eu me lembro que algumas coisas ele perguntava, você já andou de bicicleta? Falei, doutor, andava de bicicleta, jogou bola? Joguei. Né? Você hoje toma tombo com facilidade? Doutor, eu nem bebo, né? Aí, enfim, cada pergunta, aí fez exames aqui, voltamos para lá. E ao voltar diz assim, agora deixa eu ver os exames. Aí pegou o exame. Você está no terceiro AVC. Terceiro, doutor? Você está enganado. Não, ele teve 3 AVCs. Depois minha mãe lembrou que uma vez eu estava aqui em Coroa Grande, passei mal, me levaram para o posto, pensaram que era coração, tinha sido um AVC. E um outro que a gente nem lembra quando foi, mas terceiro AVC. Aí me ligou, Deus está dando um crédito para esse cabra aí, hein? Terceiro AVC sem sequela. Né? Terceiro AVC. E você tem um mangioma mesmo. Né? Só que é de nascença, seu Washington. É de nascença. Esse mangioma é milímetros, é uma pequena e minúscula veia, só que está no cerebelo. O senhor vai fazer 50 anos, e se esse mangiomazinha fizesse alguma diferença, o senhor já tinha morrido há muito tempo, senhor. O senhor mora em Coroa Grande, vai para lá, vai andar na beira da praia, vai se divertir, tira esse remédio tudo aí. O senhor não vai morrer disso não, pode morrer de qualquer outra coisa, isso aí o senhor não morre não. Mas doutor, olha só, eu fiquei rico abrindo cabeça, teu plano é ótimo, fiquei milionário, isso aqui para mim é hobby, escuta o que eu estou te falando. Te operar eu não opero, sabe por que eu não te opero? Que se eu operar, aí sim você fica na mesa, e se não ficar na mesa você sai tetraplégico, vai ficar vegetando. Agora você acredita em mim? Preste atenção no que ele falou, acredita em mim ou segue a orientação da colega lá. Aquela palavra soa nos meus ouvidos até hoje. Você acredita em mim. Foi uma das poucas palavras que eu disse. E hoje eu penso, como que eu vou acreditar num homem? Esse homem não tem domínio sobre a minha vida. Não tem poder nenhum, pastor, sobre a minha vida. Para acrescentar ou tirar 1 minuto da minha, da sua, de nós que estamos. 1 minuto. 1 minuto. Mas olha o detalhe. Olha o detalhe. Ele diz assim, acredite em mim. E você sabe de quem eu lembrei naquele momento? De Jesus, lá na cruz do Calvário, quando disse, tudo está consumado. Olha o detalhe, João, eu creio. Olha o detalhe, irmãos, eu creio. Viva você o que for. Você não tem tempo aqui, querido. Você não tem tempo pré-determinado. O que Deus disser vai acontecer. Então não perca tempo. Se você ainda não tem um compromisso de fato, de verdade com Cristo, assuma hoje. Porque esta veinha pode estourar hoje, como daqui a 10 anos, como daqui a 50 anos. E só Deus sabe por que não estourou nos 50 anos anteriores. Consegue entender o detalhe? Não perca tempo. Você ouviu e viu o detalhe. Não perca tempo. Anuncie a palavra, fale de Jesus, ame sua igreja, ame a obra, ame seu pastor, cuide do seu irmão, cuide da sua família, cuide de você. Se entregue, se dedique, porque o tempo está chegando. E na hora que o tempo da colheita chegar, só aqueles que enxergaram o detalhe vão para o céu. Amém? A última palavra que eu deixo para vocês nessa noite, querido. Creiam. Acredite naquele que deixou a promessa para você. Jamais duvide. Homens podem errar. Podem até, interpretar errado isso aqui. Mas ele não erra. Ele não erra. A sua missão é grande. A sua missão é grande.
A sua missão é grande, não importa o que você foi, não importa o que você fez, não importa o que você era, importa o que você é, importa o que você vai fazer. Então, em nome de Jesus, não deixe que nada nem ninguém feche os seus olhos para o detalhe. Apenas creia e viva. Não deixe que ninguém tire a sua alegria na casa de Deus. Não deixe que ninguém tire a sua vontade de estar diante do Senhor. Não deixe que ninguém atrapalhe a sua comunhão com os santos e com aquele que é Senhor dos santos. Porque você é um privilegiado em estar aqui hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, a pastora. Sempre que precisar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba, Senhor.